A paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida nesta tarde, amém? Glória a Deus! Mais uma live devocional, onde nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, amém? Então eu peço que você já entre, abra a sua Bíblia em Provérbios capítulo 10, para nós estarmos meditando, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Deixa eu colocar aqui na descrição. Provérbios 10, que nós vamos ler hoje. Glória a Deus. Aleluia. Já entre. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 2, amém? Capítulo 10, perdão. Hoje nós vamos meditar sobre esse capítulo e eu sei que vai ser uma bênção, em nome de Jesus, porque preparando já o devocional aqui, o esboço, já falou muito ao meu coração essa palavra desta tarde. Glória a Deus. Provérbios capítulo 10 nós vamos estar lendo hoje. Amém, aleluia. Então vamos começar para a gente não perder muito tempo. Amém. Deixa eu só. E vamos começar. Vou fazer uma oração para a gente começar a nossa live. E depois vamos começar a leitura. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir a tua presença nessa live. Eu quero te pedir a tua presença comigo aqui, aonde cada pessoa vai estar assistindo essa live. Pedir que o seu Santo Espírito possa falar conosco através da sua palavra, nos dar entendimento, falar aos nossos corações, Senhor, porque a tua palavra ela é viva e eficaz e ela não volta vazia. Então que o Senhor possa falar no nosso íntimo nessa tarde, em nome de Jesus, através da tua palavra. E que o teu Espírito seja presente em nossas vidas, seja presente conosco nesse momento, nessa live, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Então vamos lá. Vou começar a leitura, amém? Eu vou começar a ler capítulo 10, versículo 1, que vai dizer assim: Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco é a tristeza da sua mãe. Vou pausar aqui para a gente meditar sobre esse. Onde aqui nós vemos dois tipos de filhos. E, consequentemente, enxergamos em qual desses títulos de filhos nós estamos sendo, nós nos enquadramos como filhos de Deus, principalmente. Então, que você possa meditar sobre esse primeiro versículo já. Será que você tem sido um filho sábio, que tem alegrado seus pais físicos aqui da terra? Será que você tem sido um filho sábio, que tem alegrado seu Pai celestial? Ou será que você tem sido uma filha louca? Um filho louco que tem trazido tristeza para sua mãe, para o seu pai físico e para o seu Pai celestial? Então que você possa já meditar sobre isso nessa tarde. Amém? Vamos ler agora o versículo 2 e 3. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte.
Versículo 3. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a aspiração dos ímpios. E vou parar nesse aqui, no versículo 3. O que esse versículo está nos falando? É um lembrete reconfortante e poderoso da fidelidade de Deus para com aqueles que escolhem viver com retidão e integridade. Ela nos ensina que quando nos asseguramos e buscamos viver de acordo com os princípios de Deus, Deus não apenas nos guia no nosso caminho, mas também cuida das nossas necessidades básicas. Então aqui está nos falando sobre isso, de que Deus, Ele não só nos guia os nossos passos, o nosso caminho, mas Ele também cuida de nós em cada detalhe, nas nossas necessidades mais básicas, quando nós andamos no caminho da retidão, quando nós andamos nos princípios de Deus. Amém? Vamos para o versículo 4, que vai dizer o seguinte: o que trabalha com mão displicente, empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Vamos meditar sobre esse. Vou ler até o capítulo 7. Versículo 6. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Então o versículo 4 aqui para a gente entender. Que vai dizer, o que trabalha com a mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Aqui nos fala nos serve como um alerta, né? Sobre os perigos da preguiça e da inatividade. Ele nos alerta, esse versículo, né? O versículo 4 nos alerta de maneira contundente que a falta de esforço e dedicação. Oi? Não, eu li. É porque eu tô voltando aqui no versículo 5. No versículo 4, pra gente meditar sobre ele aqui. Mas eu li o 5. Ah, não. Não li não, irmã. Verdade, não li. Tá? Mas espera aí que eu vou meditar aqui no 4 primeiro e a gente já vai continuar. Verdade, eu não li. Obrigada. E aí, vai falar isso, o versículo 4. Que está nos alertando sobre nós, né? Termos a maneira contundente, né? Nos alerta de maneira contundente que a falta de esforço e dedicação em nossas vidas pode levar à pobreza. E isso nos leva a uma compreensão importante. E eu quero que vocês meditem. Embora confiemos na provisão de Deus, né, divina, também somos chamados, nesse versículo 4, também somos chamados a fazer a nossa parte, por meio do trabalho e dedicação. Então é algo que eu sempre falo, né, que serve também para várias áreas da nossa vida, não só na questão do trabalho, do prosperar. Que às vezes a gente acha que Deus vai fazer tudo por nós, e não é. A nossa parte Ele não vai fazer. Aquilo que nós conseguimos fazer, Ele não vai fazer. Ele vai fazer a parte que é sobrenatural, que nós não conseguimos. Então o versículo 4 está dizendo isso. Está nos ensinando sobre isso. Que nós devemos confiar em Deus, sim. Que Ele vai prover, que Ele vai abençoar a nossa vida. Vai nos prosperar. Mas nós não podemos deixar de fazer a nossa parte. De trabalhar, de ser diligente, de nos esforçar. E isso não só serve para a área prosperar, trabalho, mas para a área espiritual, para qualquer área que nós vamos colocar em prática isso. Porque eu tenho que fazer a minha parte. Tem coisas que eu consigo fazer e Deus não vai fazer por mim. Entende? Amém? Então, isso nos lembra, Deus é nosso provedor. Mas também espera que nós coloquemos em ação a nossa capacidade e disposição de trabalhar.
Amém? Então, que nós possamos meditar sobre isso, que a nossa parte, Deus não vai fazer. Ah, mas eu quero prosperar. Ah, eu quero fazer isso. Mas você tem feito a sua parte? Você tem se esforçado? Você tem buscado ser diligente, trabalhar, para que Deus possa te abençoar, te prosperar? Porque o sobrenatural Ele vai fazer. A provisão que você precisar, Ele vai te dar. Mas a sua parte, Ele não vai fazer. Ele não vai fazer a sua parte, aquilo que você consegue fazer, Ele não vai fazer. Amém? Então vamos continuar. Versículo 5. O que ajunta no verão é ajuizado, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Gente, esse versículo aqui, ele é bem explícito, né? Porque está sendo bem claro para nós sobre sermos diligentes também, né? Onde aqui vai falar que o que ajunta no verão é ajuizado, ou seja, aquele que está ali pensando no futuro, aquele que é ali que pensa, peraí, se eu precisar, se eu passar necessidade no futuro, eu tenho que estar preparado. Então, aquela pessoa que ela sempre está pensando lá na frente. Peraí, vamos pensar. Não está só focando no hoje, porque nós temos que sim viver o hoje, nós temos que confiar em Deus, que Ele vai prover, que Ele vai agir na nossa vida. Só que nós também podemos pensar no amanhã. Pensar, nossa, peraí, como que eu quero estar daqui 1 ano? Se eu precisar de alguma coisa, será que eu vou estar preparado? Será que eu vou estar preparado? Se eu precisar passar um momento difícil, um momento ali de dificuldade, necessidade, será que eu vou estar preparado para viver aquele momento? Então, isso está falando sobre isso aqui para nós. Que o que ajunta no verão é ajuizado, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Então, que nós possamos meditar sobre isso. Nós temos que confiar em Deus sim na provisão, mas nós podemos também nos preparar para um momento às vezes difícil que nós precisaremos ali de uma provisão, de algo. Se nós estivermos preparadas, nós passaremos um pouco melhor, vamos dizer assim. Versículo 6. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios a apodrecerá. Versículo 8. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco de lábios ficará transtornado. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido. Vou pausar aqui. Vamos meditar sobre esses. Então aqui vai destacar o versículo, principalmente o versículo 9, mas o versículo 8, né? E 9, os dois, estão destacando para nós a necessidade de sabedoria e discernimento em nossa abordagem aos mandamentos e instruções. O sábio de coração é aquele que não apenas reconhece os mandamentos de Deus, mas aceita de todo o coração e aplica na sua vida. Já o louco, o insensato, é alguém que não compreende a sabedoria por trás dos mandamentos e pode até mesmo se rebelar contra eles. Em vez de aceitar a orientação de Deus, né, eles podem se sentir transtornados, confusos ou até mesmo contrários aos princípios divinos. Então que você e eu possamos estar com o coração aberto para aceitar as orientações de Deus. Amém? E aí, o versículo 9 vai dizer o seguinte. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido. Eu quero que você medite sobre isso. Será que você tem andado em sinceridade, em verdade, em integridade? Ou não? Será que você tem andado por caminhos pervertido o seu caminho? Porque aqui está dizendo, olha, quem anda em sinceridade, anda seguro. Não tem medo, porque ele está falando sempre a verdade. Ele está ali sempre em integridade. Transparência. Mas aquele que não anda na verdade,
vai ter medo. Por quê? Porque pode ser descoberto uma mentira, pode ser descoberto algo que ele falou que não é verdade, que não está em integridade. Então, que nós possamos meditar sobre isso. Será que nós estamos realmente andando em integridade, em verdade? Amém? Vamos agora para os próximos versículos. Versículo 10. Versículo 10. Que parei. Que vai dizer assim: o que acena com os olhos causa dores, e o tolo de lábios fica transtornado. Versículo 11. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. Eu vou parar nesse. Porque você já vai meditar aqui que no capítulo 10 de Provérbios aqui, vai falar muito, vai destacar muito sobre a língua, tá? E começou agora. Então vamos meditar sobre esse versículo, onde está dizendo o seguinte: a boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. E eu quero que você medite comigo. O que tem saído da sua boca? Será que tem saído palavras de vida ou palavras de morte? E aí eu quero ler rapidamente com você, abrir a palavra de Deus, né? Lá em Tiago, capítulo 3, para complementar isso aqui. Tiago, capítulo 3. Deixa eu abrir aqui. Tiago, capítulo 3. Que vai dizer assim, ó. Vamos achar aqui. Que vai dizer assim, ó. Meus irmãos, o título já tem assim, ó, o domínio da língua. O título já é isso. Vai dizer assim, ó. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres sabendo que recebemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso também, bem refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que obedeçam e, consequentemente, dirigir todo o seu corpo. Vede também a naus que, sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, se viram por um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também é a língua, um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está disposta entre os nossos membros a contaminar todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então aqui vai descrever, se você depois quiser ler e meditar, vai descrever muita coisa sobre a língua, que complementa isso aqui. E aí eu quero que você medita sobre isso comigo. O que tem saído da sua boca? Palavras de vida ou de morte? Você tem falado mentiras, insultos, fofocas e etc. Tudo aquilo que é ruim? Ou você tem edificado, palavras que edificam, palavras de vida? Onde vai dizer aqui, ó, o que vai dizer assim, ó, a boca do justo é fonte de vida. Então as nossas palavras, elas têm poder. As nossas palavras, quando lançadas, elas têm poder de vida ou de morte. E o que você está proferindo? O que está saindo da sua boca? Medita sobre isso. E aí vai dizer o seguinte. O 12 vai dizer o seguinte. Vamos meditando. O 12, continuando a leitura, vai dizer o seguinte. O ódio excita contendas, mas o amor
cobre todos os pecados. E aí, eu quero que você entenda um pouquinho sobre isso. Aqui nos fala, no versículo 12, sobre a diferença entre o ódio e o amor em nossas vidas. O ódio é uma pequena força, é uma força destrutiva que desperta contendas, alimentando conflitos e ressentimentos. O amor já é diferente. O amor tem poder de cobrir todos os pecados. O amor pode superar as diferenças, perdoar as ofensas e restaurar relacionamentos quebrados. E esses versículos nos desafiam a escolher nossas palavras com sabedoria. Nos lembra que nossas palavras têm um impacto profundo e duradouro em nossas vidas e relacionamentos. Então, o que você tem falado dentro da sua casa? O que você tem falado? Que palavras têm sido proferidas na sua vida? Da sua vida? Palavras de vida? Palavras de morte? Porque aqui está bem claro. Versículo 11. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. Então, o que tem saído da sua boca? Palavras de vida, de bênção, que edifica? Ou palavras de morte? E aí eu quero ler com você, mais uma vez, lá no Novo Testamento. Efésios capítulo 4, versículo 29. Vamos abrir aqui rapidinho. Efésios capítulo 4, versículo 29. Que vai dizer o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Olha isso. Então, será que da nossa boca tem saído palavras que edificam? Ou palavras torpes? Palavras de vida ou palavras de maldição? Amém? Então vamos meditando sobre isso, irmãs. Vamos continuar a leitura. Versículo 13 agora. Nos lábios do entendido se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo o aproxima da ruína. Paz do Senhor. Versículo 15 agora. Os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres é a sua ruína. A obra do justo conduz à vida, o fruto do perverso ao pecado. Versículo 17. O caminho para a vida é aquele que guarda a correção, mas o que deixa a repreensão comete erro. Vou parar aqui agora. Onde esse versículo 17, ele nos ensina sobre a importância da instrução e correção em nossa vida. Mas, mais do que simplesmente aprender, ele nos ensina que a instrução é um guia para a própria vida, um caminho que nos conduz à sabedoria e ao crescimento. Então, através de sermos instruídas, corrigidos, confrontados, nós vamos crescer, nós vamos ter crescimento, nós vamos ter transformação. Então, está nos lembrando sobre essa importância. Amém? Vamos continuar agora. Versículo 18. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que divulga má fama é um insensato. 19. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera seus lábios é sábio. Vou parar aqui. Mais uma vez, irmãos, olha aí. Falando sobre a língua aqui. E essa parte aqui, vamos meditar sobre esse versículo. O que esse versículo está nos dizendo? Olha, o que encobre o ódio tem lábios falsos. O que divulga... Não, versículo 19, perdão. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera seus lábios é sábio. Está nos dizendo sobre nós falarmos demais. Sobre nós não controlarmos aquilo que vamos falar.
falar às vezes coisas desnecessárias. Então aqui nos lembra da importância vital da moderação verbal e da prudência em nossa comunicação. E aí fala sobre 2 pontos agora que eu vou falar para vocês. O primeiro ponto do versículo está dizendo o seguinte: quando falamos demais de forma impulsiva, podemos proferir palavras que magoam os outros, espalhar fofocas prejudiciais, ou até mesmo revelar informações confidenciais que não deviam ser compartilhadas, que pode resultar em situações desagradáveis e prejudicar relacionamentos. Quando nós falamos demais. E o outro ponto desse versículo, versículo 19, fala também que quando nós somos prudentes no nosso modo de falar, pensamos antes de falar, é um aspecto fundamental de sabedoria. Envolve não só o que dizemos, mas também como nós dizemos. Isso requer autocontrole, para não deixar as emoções negativas influenciar nossa fala, e ter discernimento para escolher palavras certas no momento certo, e considerar os sentimentos e necessidades do outro. E eu quero ler com você rapidamente Tiago 1,19. Vou abrir aqui rapidamente. Tiago 1,19. Que vai dizer o seguinte: portanto, irmãos, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio a falar e tardio para se irar. Olha isso que a palavra de Deus está dizendo. Então, muitas das vezes, irmãos, a gente faz isso, a gente fala demais e às vezes falamos o que não era para falar. Deixamos ali confidências que não era para ser contadas. Falamos mal, fofocamos contra alguém. Então, por isso que está nos alertando esse versículo, versículo 19, sobre a nossa língua, sobre o nosso modo de falar, para a gente sermos moderados, para a gente ser, peraí, isso aqui vai edificar, isso aqui vai ser necessário falar isso daqui, então eu vou falar. Ah, eu tô falando demais, então eu vou melhorar isso aqui, porque não tá bom. Então está nos dizendo sobre isso, sobre a importância de nós sabermos falar no tempo certo, na hora certa, não falar demais. Porque isso pode trazer consequências. Quando nós deixamos as nossas emoções dominar e falamos ali aquilo que não deveríamos ter falado. Às vezes no momento de ira, às vezes no momento de raiva, de ódio, ou de emoção, ansiedade ali. E aí falamos aquilo que não deveríamos falar no momento errado. Ou até falamos a mais do que deveríamos ter falado. Então aqui está nos orientando sobre isso, está nos dizendo sobre isso. Amém? Então que vocês possam meditar nessa tarde sobre isso, porque esse capítulo está falando muito isso. Sobre nós sabermos usar as palavras. Esse capítulo que nós vamos ler mais aqui, você vai ver que vai falar mais sobre isso. Sobre nós cuidarmos de guardar a língua, sobre nós cuidarmos de falar com sabedoria, de ter momento de falar na hora certa. Amém, irmão. Obrigado por compartilhar. Isso mesmo. Então, se nós não tivermos esse discernimento de saber falar na hora certa, como que nós vamos ser sábias no falar? Eu falo, irmãos, porque eu era muito assim, afobada. Nossa, eu queria falar tudo, falar um monte de coisa, falava até coisa que não precisava. Só que graças ao Senhor, glória a Deus por isso, eu melhorei. Não tô 100%, mas eu melhorei. E isso me confronta a melhorar mais. Por quê? Porque muitas vezes nós falamos coisa que não é para ser falada. Muitas vezes nós falamos coisa que não é na hora de ser falada, do jeito errado. Então não é só do jeito que eu vou falar, mas como que eu vou falar aquilo ali? De forma que vai transmitir aquilo que eu quero falar da forma sábia. Às vezes você tá tão afobada por falar, por querer falar, mostrar que você sabe falar, mostrar que você...
Que às vezes você conta segredos que não era para contar. Que às vezes você conta confidências que não era para ter contado. Que às vezes você fala mal de alguém, fofoca contra alguém de algo que não era para você fazer. E aquilo ali vai gerar consequências, vai gerar coisas contra a sua vida. Situações difíceis. Que você poderia ter evitado guardar da sua boca. Peraí, será que isso aqui eu preciso falar mesmo? Não, acho que não. Então eu vou ficar calada. Será que isso aqui eu tenho que falar isso aqui? Não, peraí. Como que eu posso colocar em palavras de uma forma sábia, pensando no outro também? Pensando como que o outro vai receber essa palavra. Entende? Falo principalmente para nós que somos casadas, porque muitas vezes nós queremos falar de um jeito com o nosso marido, com nossos filhos, de um jeito ali, sabe? Sendo que nós podemos ponderar a palavra. Peraí, como que eu posso falar com o meu marido dessa forma que ele vai entender, que não vai machucar ele, mas que ele vai entender de uma forma sábia? Como que eu posso falar com meu filho, corrigir meu filho de uma forma que não vai machucar o sentimento dele, não vai machucar ele, mas que ele vai entender e vai ser uma correção sábia? Como que eu posso falar com aquela pessoa? Ou ainda mais, é mais difícil, irmãs, quando a pessoa precisa ser corrigida, que você precisa falar algo ali ruim, né? Mas que você tem que falar. Mas você pode até ponderar isso. Peraí, como que eu posso colocar em palavras isso aqui de uma forma sábia que essa pessoa vai receber bem? Que essa pessoa não vai ficar chateada, não vai ficar ali magoada, mas vai receber bem, que vai falar, nossa, peraí, é verdade. Então não é só eu falar de forma sábia, mas eu colocar em palavras de uma forma que vai ser sábio. É eu saber a hora de falar. Peraí, isso aqui tá na hora de falar? Não. Então não vou falar isso aqui não. Mas aí a gente vem aquela emoção. Nossa, eu preciso falar, eu preciso falar. Mas às vezes não é pra você falar. Às vezes é pra você ficar calada. Às vezes é pra você ficar em silêncio. Seja tardio em falar. Seja tardio em irar-se. Ouvir mais. Ah, eu posso falar isso aqui? Não vou falar. Vou colocar em palavras ponderadas aqui, de uma forma que vai ser sábia. E vou falar isso aqui, mas eu vou falar só isso aqui. Não vou aumentar. Não vou falar demais, porque depois eu posso colher sobre isso. Então, assim, já tá me confrontando, irmãs. Quando eu fui preparar isso aqui, eu falei, gente, tá me confrontando porque eu tenho que melhorar muito mais. E muitas vezes nós estamos ali afobados e queremos falar demais. Nós temos que falar de forma sábia e ponderada. Peraí, isso aqui é necessário falar? Não, então eu não vou falar. Nossa, aí depois a gente pensa, a gente faz isso, a gente reflete, a gente fica com peso na consciência, porque, nossa, eu falei aquilo que não precisava ter falado. Nossa, eu falei demais. Nossa, eu não precisava falar daquele jeito. E depois a gente fica com peso na consciência. Por que eu fui falar aquilo? Por que eu falei demais daquilo lá? Eu não precisava contar aquilo lá, não. Por que eu fui contar aquilo lá? Por que eu fui falar daquela irmã, daquele irmão? E a gente fica com aquele peso na consciência. Peraí, nossa, eu podia ter falado menos. E às vezes na emoção, de alegria, de estar ali conversando com as pessoas, ou até mesmo no momento da ira, no momento ali de raiva, você vai falando coisas que não precisavam ser faladas. Então que nós possamos meditar sobre esse versículo 19. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Então haja moderação no nosso falar. Glória a Deus. Amém, irmã. Glória a Deus. Entendo. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Temos que buscar o Senhor. Amém. Então, que a gente possa meditar sobre isso nessa tarde. Vamos continuar agora o versículo 20. A prata escolhida é a língua do justo. O coração dos ímpios é de nenhum valor. 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. 23. Para o tolo, cometer desordem é divertimento, mas para o homem entendido é ter sabedoria. O
O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos Deus lhe cumprirá. Como passa a tempestade, assim o perverso passa. O justo tem perpétuo fundamento. 26. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os ímpios terão anos de vida abreviados. Vamos parar aqui agora. A gente meditar sobre o versículo 26. Aqui o versículo 26 está dizendo o seguinte, vou repetir. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Então aqui está fazendo uma analogia do vinagre para os dentes. É uma imagem que evoca discernimento, desconforto, e irritação. Assim como o vinagre causa dor ao entrar em contato com os dentes sensíveis, a presença de um preguiçoso em uma equipe, família ou comunidade pode ser igualmente irritante e desagradável. A preguiça pode estragar o progresso e trazer frustração e prejudicar o ambiente. Da mesma forma que a fumaça pode irritar e dificultar a visão, um preguiçoso pode irritar e dificultar a visão. A falta de comprometimento e a procrastinação de um preguiçoso obscurece a visão clara de objetivos e metas, tornando a realização das tarefas e a conquista de objetivos um desafio constante. Então devemos evitar a preguiça, pois ela não apenas prejudica nosso próprio progresso, mas também tem um impacto negativo naqueles que dependem de nós. Então que possamos ser produtivas, comprometidas e contribuir positivamente para a nossa comunidade, de modo a evitar ser como vinagre nos dentes e fumaça nos olhos para os outros. Amém? Então esse versículo está nos dizendo sobre isso. Vamos continuar agora do versículo 27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas o ímpio terão os anos de vida abreviados. A esperança do justo é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína para os que praticam iniquidade. Versículo 30. O justo nunca jamais será abalado, mas os ímpios não habitarão na terra. Versículo 31. Glória a Deus. A boca do justo em abundância produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidade. Então vamos meditar agora sobre os últimos versículos 31 e 32, que também está falando sobre a língua. Que vai dizer assim: destaca que a boca do justo produz sabedoria. Isso significa que as palavras do justo são marcadas por discernimento, conhecimento e compreensão. Suas palavras não são vazias, mas carregam um peso de sabedoria. Isso nos mostra a importância de buscar sabedoria divina para nossas palavras, para que elas possam ser edificantes e instrutivas. O versículo 32 vai dizer, continua afirmando, para nós, que os lábios do justo conhecem o que é aceitável. Ou seja, eles estão conscientes das normas morais e éticas que orientam suas escolhas. O justo fala com retidão, demonstrando integridade em suas palavras e ações. Que possamos lembrar sempre que nossas palavras e ações podem e devem refletir sabedoria e retidão que vem de Deus, como ensinado por Jesus e seus apóstolos. Então quero que você medite sobre isso. Onde aqui nesse capítulo de hoje, o capítulo 10, falou muito sobre a língua, falou muito sobre nós como
como nós devemos nos portar falando, né? Então, que nós possamos meditar. Será que nós estamos buscando sabedoria que vem de Deus para ajudar, né, e guiar as nossas palavras e escolhas? Será que nós estamos comprometidas em falar com retidão e verdade as nossas palavras, ou as nossas palavras, né, estão cheias de engano? Então, que você possa meditar nessa tarde, né, sobre isso. Porque esse capítulo aqui, o capítulo 10, falou muito com a gente, né, sobre a questão principalmente da língua, né, de nós termos sabedoria para falar, para ponderar aquilo que vamos falar na hora certa, né. Então, que nós possamos meditar sobre isso nessa tarde, nesse dia. Amém? Então, era isso que eu queria passar aqui para vocês nessa tarde desse estudo, né, de Provérbios. E eu sei que foi edificante, que Deus falou no nosso coração, né? Aleluia. Glória a Deus. Então, assim, que nós possamos meditar sobre isso, né? Aleluia. E aplicar na nossa vida, né? Aquilo que meditamos nessa tarde. Amém? E sermos sábias, né? Procurar sermos sábias ao falar. Ter discernimento naquilo que vamos falar. De que forma que vamos falar. E transmitir, né? Aquilo que vamos deixar sair da nossa boca. E que nós possamos entender que as nossas palavras têm poder. Tem poder de vida ou de morte. Então que você possa meditar. O que você está declarando? O que você está proferindo na sua boca? O que está saindo da sua boca? Palavras de vida? Palavras de sabedoria? Palavras de vida? Que edifica? Ou palavras torpes de morte? De maldição? Então que nós possamos meditar sobre isso nessa tarde. Amém? Então era isso, irmãs, que eu queria passar para vocês. Obrigada pela tua presença aqui, né? Nessa live. E vamos aí nos encontrando na próxima live. Amém? Eu vou estar, né, deixando gravada a live. E vou estar disponibilizando para vocês aí depois, quem não assistiu. E eu vou avisando para vocês aqui, né? No Instagram, a próxima live quando será. Vou marcar certinho quais dias da semana que eu vou estar fazendo, para poder estar divulgando certinho e você estar preparado para estar participando. Amém? Mas será nesse mesmo horário aqui, de 2h15 da tarde. Tá bom? Então é isso. Que Deus abençoe vocês que participaram e que vocês possam meditar e colocar em prática, né, o que foi falado aqui nessa live. Amém? Então até a próxima. Tchau, tchau.